Você deve conhecer aí um monte de gente que começou a construir casas para vender, com pouco dinheiro, às vezes sem dinheiro, e depois de alguns anos, passinho por passinho, construiu um patrimônio e hoje está bem. Talvez até elas tiveram sorte, pegaram uma fase boa do mercado, surfaram uma onda, mas agora com uma taxa de juros mais alta, pode ser que não está valendo tanto a pena assim. Ou talvez esse negócio seja bom mesmo, independente do momento do mercado. O que você acha? Acha que está valendo a pena construir para vender ou não? Nesse vídeo nós vamos analisar se ainda vale a pena você construir casas para vender ou se é melhor esperar um pouco mais aí para ver o que vai dar. Por isso já senta o dedo aqui no like, porque esse conteúdo aqui pode te ajudar muito a colocar dinheiro no seu bolso ou a evitar que você perca. Vamos analisar juntos aqui 4 pontos principais para entender se vale a pena ainda construir casas para vender ou não. O primeiro ponto deles é a demanda. Se existe demanda por esse tipo de produto. Você sabe que o sonho do brasileiro é ter a casa própria, né? Morar no que é seu. E esse sonho da casa própria, ele não começou ontem, né? Isso já é de algumas gerações, muito pela instabilidade política que o nosso país já passou, pela instabilidade econômica, por vários desafios. Então as famílias querem o quê? A segurança de que ninguém vai tirar elas daquele lugar, que aquele lugar é delas, né? Que aquela casa é delas. Além disso, depois que a pessoa já começa a ganhar um dinheirinho, ela quer ter o imóvel para ela personalizar do jeito dela, fazer do jeito dela. Então já é uma questão de aspiração e não necessariamente de proteção, porque você sabe que as pessoas têm 3 necessidades básicas, né? A primeira delas é abrigo, ou seja, ter onde morar ou possuir esse imóvel. O segundo deles é ter o que comer. E o terceiro é começar a encontrar problema, né? As básicas é geralmente ter onde morar e ter o que comer. Então, essa necessidade básica de ter onde morar, de possuir um imóvel, é o que faz a gente ter uma demanda perene. Isso é muito importante ser levado em conta na hora de você entender se vale a pena construir para vender ou não. Porque essa demanda, ela é perene. Ela pode ser em alguns momentos ter mais ou ter menos, mas mesmo que as pessoas não querem comprar uma casa agora, elas não querem agora, mas elas querem muito em breve, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Porque, por exemplo, uma família um casal que recém se casou, ele vai querer, às vezes, um primeiro apartamento, mas depois vem um filho, vem uma filha, vem 2, eles vão querer ter mais espaço, mais conforto, e aí vem a demanda de uma casa, às vezes num condomínio fechado, às vezes num bairro aí da sua cidade. Então a dinâmica da família vai mudando. Por mais que hoje a tendência são imóveis de aluguéis, que as pessoas são mais nômades, né, moram sozinhas e tal, mas quando uma família é constituída e começa a ter filhos, ela vai querer ter o canto dela, ela vai querer ter essa proteção do imóvel próprio e ela vai querer ter uma casa. E sabe que mais de 85% dos brasileiros moram em casas? Esses são dados de uma pesquisa da Loft. E com isso a gente vê que é um desejo das pessoas morar numa casa, ter um quintal, ter uma piscina, ter um espaço maior para ter pets e ter espaço para a família. O segundo ponto de análise são os juros do financiamento. Bom, nós mudamos muito nos últimos anos, né? Lá em 2019, 2020, 2021, nós estávamos com juros do financiamento a 6,5%, 7%, porque a taxa Selic estava a 2%. Eu mesmo vendi uma casa em 2020, início de 2020, onde o cliente fez um financiamento e ele adquiriu o imóvel por 6,5% de juros ao ano. Um juros extremamente atrativo para financiamento imobiliário. Só que agora, em 2023, eu também finalizei a venda de uma casa via financiamento, onde o meu cliente fez um contrato de alguns milhões, adquirindo recursos do banco, a uma taxa de juros de 8,5%, 9% efetivo, vai. E olha que interessante, a taxa Selic estava a 2% quando um cliente financiou a 6,5%. E agora está beirando os 14% quando um cliente financiou a 8,5%, 9% de juros ao ano. Ou seja, ela não mudou tanto assim quanto a taxa básica de juros oscilou. Esse é um ponto interessante, tanto para você que constrói para vender, quanto para um corretor de imóveis, saber e educar o cliente, que não é proporcional o aumento da taxa de juros em relação ao aumento da Selic. E esses 2, 3% de oscilação na taxa de juros do financiamento não faz tanta diferença assim, porque o objetivo de uma família ao adquirir um imóvel não tem a finalidade número 1 de investimento, mas sim outro objetivo, uma proteção, ter onde morar, ter mais conforto, ter mais qualidade de vida. Então faz muito sentido, porque às vezes se ela fosse guardar o dinheiro daquela parcela, né, talvez ela não guardaria, talvez utilizaria para uma viagem, compraria um carro melhor. Então o imóvel também serve como uma poupança forçada para uma família que está querendo adquirir o próprio bem. E para o incorporador, a taxa de juros não mudou tanto,
por mais que tenha mudado efetivamente, eu já fiz financiamento a quase 8% ao ano e agora estou fazendo financiamento a 11%. Mudou 3%. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, na última linha do balanço, no lucro do seu empreendimento, não mudou tanto assim, porque ainda costuma ser extremamente atrativo, visto que o retorno sobre o investimento, o custo entre o terreno e a construção, você vai ter um lucro líquido entre 30% e 40%, às vezes mais. Só que se eu falar isso aqui na internet, o pessoal joga pedra em mim. Às vezes pode chegar a 50% de retorno sobre o investimento. Mas com o financiamento imobiliário na pessoa física, que é o caso que estou mostrando aqui, você consegue ter um retorno sobre o capital que sair do seu bolso efetivamente de 150%, às vezes 200%. Então é um retorno extremamente interessante. Então mesmo que a taxa de juros aumentou 2%, 3%, para quem constrói para vender, não vai ter tanta diferença assim. Vai continuar extremamente atrativo porque é um recurso extremamente barato que você está pegando pelo banco. Bom, existe uma demanda perene, existe uma taxa de juros que aumentou sim, mas não é aquilo tudo. Só que o terceiro ponto é que as regras do jogo mudaram. O fato é esse. Lá 2019, 2020, 2021, 2022, houve um boom absurdo da demanda por imóveis. Por quê? Porque o mercado imobiliário vive de confiança, vive de otimismo. Então uma taxa de juros baixa acelera o desejo das pessoas de, não, agora eu vou financiar, eu vou adquirir meu sonho, vou realizar meu sonho, vou construir ou vou morar. Então, quem tinha imóvel encalhado nesse tempo, aqui o chamado elefante branco, vendeu nesse período. Da mesma forma que aquelas pessoas que construíam produtos semelhantes uns aos outros, semelhante à região, sem nenhum diferencial, sem nenhum atrativo, sem nenhuma pegada no conceito arquitetônico, também venderam. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo sair dos apartamentos, ir para casa. Isso está acontecendo ainda hoje. Mas isso não é uma regra do mercado imobiliário. Mas existem fases no mercado imobiliário, existe o ciclo do mercado imobiliário, de expansão, de retração, e essa demanda absurda que aconteceu nos últimos anos, por muito tempo eu falei que ela não é saudável para o mercado. Uma demanda muito alta, todo mundo comprando, gera uma ansiedade de incorporadores construírem mais unidades e dessa forma fica insustentável o mercado no longo prazo. Por isso agora quem estava construindo, vendendo nesses últimos anos ficou mal acostumado e agora viu uma demanda menor. E não é que a demanda deixou de existir, as pessoas deixaram de comprar, não querem. O mercado imobiliário vive de confiança, vive de otimismo, não de juros baixos. Então quando vê qualquer instabilidade econômica, política pela frente, eles, opa, eu vou esperar um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma pipoca aqui e vou ver o que vai acontecer. Daqui 6 meses eu retomo isso. Então passa esse momento mais de insegurança, principalmente numa transição de governo, e depois essa demanda, esse otimismo, esse desejo de ter a casa própria, de adquirir um bem, volta a existir e as pessoas saem na rua. Por isso que você deve estar comprando, construindo, quando as pessoas não estão otimistas, para você vender quando elas estiverem. Porque se você esperar quando o mercado estiver otimista, para ali comprar um terreno, para ali começar a construir a casa, para depois vender, se você esperar tudo isso, você já entrou tarde no mercado. E mais, nessas fases, vende o produto que for melhor. Lembra que eu falei antes que durante um período qualquer produto vendia? Bom, não é mais o que acontece. E que bom que isso não acontece, porque o mercado é extremamente rentável, é extremamente seguro, mas não é lugar para amador. Quem faz um produto de má qualidade, quem faz de qualquer jeito, um projeto arquitetônico que não é interessante, não vai se sustentar no longo prazo. Então o valer ou não valer a pena nesse mercado depende do quão profissional você se torna. E eu não estou dizendo que você tem que fazer várias casas por vez, ou que você tem que ser um engenheiro, arquiteto, um corretor de imóveis para ingressar no mercado. Porque qualquer pessoa de qualquer área, um dentista, um advogado, independente, pode fazer. Porque quando eu uso a palavra profissional, eu me refiro à pessoa que faça com zelo, com qualidade, não faz nas coxas, entendeu? Esse negócio, construir imóveis para vender, em virtude de uma demanda perene, é um negócio perene também, não é modinha. Então quem se profissionaliza, quem melhora esse produto a cada ponto, vai permanecer no jogo no longo prazo. E o quarto ponto dessa análise, o que deve ser feito para ser viável, para ainda valer a pena construir para vender. Se a demanda existe, se a taxa de juros, tanto para você construir para vender, quanto para o seu cliente final adquirir o imóvel, está semelhante ao que aconteceu nos últimos anos, então é sinal que tem gente querendo comprar. E tem gente precisando construir esses imóveis para vender. E para que você venda da melhor maneira possível, você tem que focar nos principais fatores que geram liquidez nesse produto, nessa casa que você vai fazer para vender. O primeiro deles, escolher a localização do terreno ideal.
Porque a localização é onde se encontra a maior demanda, é aí que você deve encontrar o melhor produto. De nada adianta você fazer uma casa num condomínio, num bairro, numa região onde não tem a procura constante, onde você olha no histórico dos últimos meses, dos últimos anos, e você não vê uma movimentação de compra com frequência. Você tem que focar onde as pessoas estão querendo morar. Se elas querem morar naquela região ali e você fizer um produto de qualidade a um preço justo, provavelmente o seu imóvel será vendido para essa pessoa. E além de analisar a melhor localização possível e a escolha do terreno também, é importante você definir o produto ideal, o perfil de casa, projeto arquitetônico, a fachada, os acabamentos que reflitam a demanda dos seus clientes na região. Por exemplo, teve condomínios que eu construí onde alguns dos incorporadores colegas não faziam piscina. E isso era inadmissível na venda de uma casa lá, tanto que eu comecei a comprar um terreno lá, construí, vendi a minha casa e as casas sem piscina permaneciam lá para venda. Então, mesmo num cenário de alta demanda, uma taxa de juros interessante, com otimismo no mercado, produto ruim vai ter dificuldade de vender. Em alguns momentos vende, mas isso não acontece sempre, e principalmente no mercado com menor demanda. Por isso, escolha o terreno ideal, escolha a localização ideal, defina o produto ideal que se adeque às características do que o seu cliente está buscando, que com certeza ele vai aparecer. Se fosse para resumir, esses seriam os principais pontos de análise para você viabilizar seu empreendimento para venda. Além disso, uma alavancagem financeira inteligente é extremamente importante, porque você não precisa colocar todo o recurso nesse empreendimento. Você pode fazer parceria com algum investidor que entre no risco e no negócio junto contigo, ou mesmo captar recursos do banco, que é mais barato do que você deixar o seu dinheiro numa renda fixa rendendo. E com uma menor exposição de caixa, maior retorno sobre o dinheiro que sai do seu bolso. Por isso que a alavancagem financeira ela é extremamente interessante, até para você ter acesso a produtos de um padrão ainda maior que você não teria se você utilizasse somente os recursos que você tem em caixa hoje. E o quarto ponto do que deve ser feito é uma escolha de uma mão de obra de qualidade. E não é você contratar o pedreiro diretamente, o servente, o armador, o carpinteiro. É você contratar uma empreiteira de mão de obra ou uma construtora para fazer a execução desse empreendimento de qualidade. Alguém com histórico na região, você vai pagar aí 10, 15% a mais na mão de obra, mas vai diminuir e muito o seu envolvimento durante a construção e aumentar a qualidade lá na frente. Porque o cliente vai perceber isso. Ele vai olhar o detalhezinho de como foi executado. Afinal, é o sonho da vida dele. E isso vai refletir numa melhor liquidez do seu produto. Por isso, construir para vender continua extremamente rentável, extremamente seguro. É o que eu faço nos últimos anos, é o que eu estou fazendo agora, que eu vou continuar fazendo. Os amadores estão saindo desse mercado, porque aqui não é mais espaço para amador. E se você não quer ser um amador, mesmo você fazendo uma casa por vez, conciliando com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu serviço, não importa. O amador, nesse caso, é quem não estuda, quem não planeja, quem não faz de uma forma organizada e bem feita o melhor produto no melhor local. Então, se você deseja sair do amadorismo, partir para o profissionalismo, estude, planeje e, principalmente, execute melhor a cada vez e seja consistente ao longo do tempo, porque consistência e melhoria contínua vai fazer você perpetuar nesse negócio, criar, proteger e multiplicar teu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!